E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Essa é a nossa nona aula e o título dela é Movimentos Culturais, abre parênteses, música, cinema, expressão, moda e teatro, fecha parênteses, e, abre parênteses, conflitos com a, fecha parênteses, classe dominante. Nas últimas semanas, eu estive envolvido com algumas outras questões que me impediram de postar novos vídeos para vocês. Além disso, tivemos o fechamento do primeiro ciclo de notas, porém, agora, dentro do possível, retornamos à nossa normalidade, ainda com aulas pelo sistema online. Continuamos com o nosso ritmo de apresentar um conteúdo por semana, trabalhado na forma de um texto, na forma do vídeo do canal Sociologia e na forma do podcast Sociologia. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação bem básica sobre o tema, que vai ser complementada pelo podcast Sociologia e complementa o texto que já está disponível no sistema online. Em breve, teremos a nossa avaliação referente às aulas 9 e 10 e também as recuperações paralelas relativas às nossas atividades anteriores. Vocês ainda têm que completar também as atividades relativas ao projeto Mitologia Brasileira, que é desenvolvido em conjunto com as disciplinas de Português, Artes e Filosofia. Por isso, estudem, façam as atividades e fiquem atentos. A origem dos movimentos culturais, hoje, para nós, parece meio incerta. Porém, sabe-se que os movimentos culturais vão estar ligados diretamente aos encontros entre artistas e o público. Como exemplo disso, temos o fato de que poetas declamavam em público suas obras e assim podiam transmitir suas intenções e suas ideias. No entanto, é inegável que os movimentos culturais são elementos de transformação no modo como a cultura é interpretada e é criada. Além disso, os movimentos culturais também demonstram que a cultura está intimamente ligada com aqueles que a produzem. A cultura também tem forte relação com os produtos e os produtores dela. E é por meio da interação de produtores e consumidores de produtos culturais que a cultura se transforma. E é também por intermédio desse movimento que surge uma cultura dominante. Explicando de modo mais simples, os movimentos culturais são elementos de ruptura entre o modo como as artes ou as ciências são produzidas. E assim, quando falamos de movimentos culturais, estamos diante de óbvias modificações no modo como a cultura vai ser produzida e interpretada. E quando falamos de movimentos culturais, estamos então falando desse processo de ruptura. No entanto, essa ruptura não vai ocorrer de modo abrupto. Ou seja, não vai ocorrer repentinamente uma transformação no modo como a cultura é produzida. Os movimentos culturais vão surgir normalmente de pequenas transformações pontuais que no final das contas vão produzir grandes alterações quando analisadas em conjunto. Poucas são as situações nas quais a transição entre o novo e o antigo modo de se fazer cultura vão ocorrer de forma evidente para todo mundo. Veja-se, por exemplo, que durante a Revolução Industrial, ninguém imaginava quais seriam seus impactos para a vida em sociedade, nem mesmo quais seriam as transformações introduzidas a partir do capitalismo. Porém, também podemos identificar momentos, como a pandemia de Covid-19, no qual se torna evidente a existência de processos de transformação, tanto da produção quanto do consumo de cultura. Movimentos como, por exemplo, o quinhentismo geraram um grande impacto. Ele surgiu como um movimento literário, mas que acabou impactando profundamente no modo como toda a cultura foi produzida a partir da época do descobrimento. De certo modo, servia para ajudar a propagar essa cultura de grandes navegações. E também oferecia algum tipo de suporte para essa ideia da dominação europeia sobre o mundo. Também merece destaque, enquanto movimento cultural, o simbolismo. Esse movimento cultural vai surgir a partir dos conflitos entre trabalhadores e donos de fábricas. E ele propunha, por meio de metáforas e sugestões, a revisão das relações sociais de trabalho. Além disso, também discutia a moralidade das relações sociais e como elas funcionam. A partir daí, surge uma crítica a esse modelo idealizado de sociedade, destacando-se o papel dessa decadência moral que vai surgir a partir da Revolução Industrial.
Mas os movimentos culturais não vão surgir apenas na literatura. A chamada Escola de Recife é um movimento que vai trabalhar direito e sociologia. E a Escola de Recife vai trabalhar pelo surgimento de uma sociologia tipicamente brasileira, focada nos problemas do Brasil, debatendo temas tipicamente brasileiros à luz de teorias como o iluminismo e o positivismo. E também é possível que os movimentos culturais criem grande impacto na sociedade. Um exemplo disso é a Semana de Arte Moderna de 1922. É a partir da Semana de Arte Moderna de 1922 que passam a ser criados os instrumentos de proteção cultural existentes até hoje. Também merece destaque a pilantragem. Embora esse nome pareça um pouco estranho, é a pilantragem que dá origem ao que hoje se chama funk ostentação. Um dos grandes idealizadores desse movimento cultural foi Wilson Simonal, na década de 1960. O objetivo do movimento cultural chamado pilantragem era introduzir a ideia de jeitinho brasileiro como algo típico da cultura do Brasil. No cenário musical, também podemos destacar movimentos como o punk, na década de 70, e o gótico, na década de 80. Esses movimentos tornaram evidente as manifestações jovens dessas respectivas décadas. E no cenário atual, pensa-se os movimentos culturais como amplamente divulgados a partir da utilização de tecnologias de informação-comunicação, as TICs. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Aproveitem e se inscrevam no canal Sociologia e deixem o seu joinha. As informações relativas a essa aula complementam aquele texto que já está disponível no sistema online. Do mesmo modo, vocês encontram informações adicionais sobre o tema dessa aula no nosso podcast Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida relativa ao conteúdo dessa aula ou ao conteúdo do podcast, pode perguntar, que eu prometo que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima aula, que vai ser lançada em breve. E lembre-se, se possível, fiquem em casa. E se tiverem que sair de casa, usem máscara. Até a próxima, pessoal!